Vontade do Caos capítulo 305, cap 304. Praia. Quando as notificações apareceram, fiquei surpreso. Nunca pensei que conseguir uma afinidade elemental pura fosse tão fácil. Pelo menos foi o que pensei antes da dor enlouquecedora deixar minha mente cambaleando. A próxima coisa que me lembro é estar deitado em uma poça de sangue dentro de uma cúpula de energia verde. Eu não conseguia nem me mexer e meu corpo inteiro estava dolorido. Aos poucos senti a energia curar meu corpo. Quando consegui me mover novamente, levantei a cabeça e percebi que minhas roupas estavam destruídas em pedaços. Não sei o que aconteceu, mas estou coberta de sangue seco e nua. Nesse momento a cúpula energética desaparece, deixando-me ver que ainda estava dentro da mansão no quarto. As rainhas das fadas e os espíritos do elemento madeira estavam ainda lá. Eles estavam procurando surpresas para mim. Você se adaptou muito rapidamente. Levou apenas uma semana. Eira, eu pensei que levaria um mês. Mesmo se estivéssemos curá-lo, não deveria ser possível se adaptar um elemento puro adquirido externamente tão rapidamente. Camélia, nós não poderíamos dar a ele sangue inocente, então a única opção era assim, mesmo que seja um pouco mais difícil. Eira, o que você está falando? Parece que ele recuperou a consciência. Sua resistência à dor é louvável. Eira, você ficou preso por uma semana enquanto seu corpo se adaptava ao elemento puro da madeira. Normalmente isso seria impossível, mas porque você tem sangue divino você ainda tem chances de sucesso. Camélia, estou feliz que tenha funcionado. Ver seu estado durante esse processo foi horrível até para mim. Eira, agora que tudo está resolvido, estamos indo embora. Foi um prazer conhecê-los, Zenos. Por favor, cuide de Nix para mim. Camélia, sem esperar que eu diga nada, os dois desaparecem. Ding. Menor, sua habilidade subiu de nível. Grande resistência à dor. 9 maior 10, maior. Mas o que aconteceu comigo enquanto eu estava inconsciente? Não me lembro de nada. A última coisa que sei foi aquela esfera de energia verde entrando no meu corpo e notificações aparecendo na minha frente. Depois disso só lembro de acordar dentro daquela cúpula de energia verde alguns minutos atrás. Eu não deveria pensar nisso, é claro. Foi uma experiência tão ruim que meu cérebro tentou bloqueá-la. Então não importa. Levanto-me e vou direto para o banheiro para tomar banho. Quando pensei que ia descansar, um par de mãos me puxa para baixo da água. 2 horas depois saio do banheiro mais cansado do que quando entrei. Estava carregando uma Erika nua dormindo em meus braços. Quando ia sair do banheiro, as portas se abriram e Freya entra. Desculpe, mestre. Não percebi que Erika estava no chuveiro quando percebi que era tarde demais e não quis interromper. Freya, tudo bem. Eu só quero ir descansar agora. Então eu vou dormir. Faça isso, mestre. Não se preocupe com mais nada. Você precisa descansar. Freya. Me despeço de Freya e vou direto para minha cama. No caminho fui reafirmando as habilidades que preciso para chegar na próxima cidade. Todas as mulheres ao meu redor são fortes e têm uma resistência desumana. Se eu não conseguir essas habilidades, estarei morto de exaustão em breve. Fui para o meu quarto e me joguei na cama, indo direto para a terra dos sonhos. ZZZ. ZZZ. Z. No dia seguinte acordei com um pé no nariz. Layla estava dormindo no meu rosto. Peguei ela com uma mão, mas quando me levantei notei que as fadas e os espíritos estavam na minha cama novamente. Dessa vez Nix também estava deitado ao meu lado. Ao meu lado, ela estava mordendo meu braço, enchendo-o de baba enquanto ela fica repetindo: carne. Carne. Carne deliciosa. Eu não sei o que Nix está fazendo aqui. Demorei um pouco para fazê-la deixar ir do meu braço sem acordá-la. Quando abro a porta, vejo Freya vindo em minha direção. Bom dia, mestre. Freya, bom dia. Como você sempre sabe onde estou e quando estou saindo do quarto? Uma empregada competente sempre tem que saber onde o mestre está. Então eu treinei as fadas para me dizerem onde o mestre está sempre. Freya, você tem me observado? Sim, eu precisava da ajuda de Layla, mas valeu muito a pena. Freya, dessa forma eu sempre posso estar lá quando o mestre precisar de mim. Freya, lembre-me de punir Layla mais tarde. Não se preocupe, estou apenas pensando na melhor maneira de ser útil para você. Freya, eu vou admitir que você sempre esteve lá quando eu preciso foi ótimo, mas saber que alguém está me observando o tempo todo é assustador. As fadas apenas me digam onde você está e se precisar de ajuda. Não é como se eu soubesse tudo o que você faz. Freya, boa coisa. Senão eu pensaria que estava em um filme de terror. O que é um filme de terror? Freya,
Esqueça, já que você está aqui, pode me dizer o que Nix está fazendo no meu quarto. Nira fez uma sugestão sobre a construção de um barco. Então passamos 5 dias construindo um barco e 2 dias reforçando esse barco com vários feitiços. Freya, chegamos à praia ontem de manhã, então colocamos o barco no mar e Nix abriu o portão do dungeon dentro do barco. Depois disso ela entrou para descansar um pouco. Freya, estou feliz que ela esteja descansando, mas por que na minha cama? Você deixou ela dormir em sua cama, então por que Nix seria diferente? Freya, é verdade. Talvez seja pelo tamanho da Layla que eu não a veja como mulher, até troco de roupa na frente dela sem me importar. Mas Nix tem uma aparência e altura muito mais humanas, então tenho vergonha de fazer as mesmas coisas na frente dela ou dormindo na mesma cama que ela. Suspirar eu não acho que devo ser hipócrita. Nix certamente não vê nada de errado com isso, então vou deixar como está. Onde estão os outros? A maioria ainda está dormindo. Mas Sophie está ensinando Erika sobre o controle da aura. Freya, parece que Erika conseguiu aprender a habilidade mágica de aura. Então ela está tentando aprender mais sobre como controlar auras. Freya, estou feliz por ela. Agora que parei para pensar, estou conversando com Freya sobre vários assuntos quando esqueci de perguntar algo importante. Você sabe quanto tempo eu tenho dormido? O mestre ficou sozinho com as rainhas das fadas e dos espíritos por uma semana, depois do qual você dormiu por 2 dias seguidos. Freya, então já se passaram 9 dias. Obrigado pela informação. Você tem alguma comida preparada? Sim, muitas pessoas estão se revezando no barco para pescar, então temos muito peixe para comer. Freya, acho que nunca provei um peixe neste mundo. Vai ser bom mudar um pouco o sabor. Vou preparar para você agora, mestre. Freya, fui comer alguma coisa antes de olhar para ver como estão as coisas no acampamento. Sou responsável por essas pessoas e estive ausente por 9 dias. Isso era algo que eu não podia aceitar. Aceitei essa responsabilidade e não pude deixar tudo para trás por 9 dias. Então, depois de comer um peixe maior que meu corpo, um peixe espetacularmente delicioso, fui ao acampamento ver como estava tudo. Parecia que nada aconteceu durante esses 9 dias. A única coisa que aprendi foi que a maga das sombras Jana havia evoluído para um Shadow Ghoul. Com isso seus poderes do elemento sombra ficaram muito mais fortes. Ela também conseguiu aprender uma habilidade mágica de aura. Então eu a levei para onde Sophie estava ensinando Erika para aprender a controlar sua aura também. Eu já percebi que Sophie era a melhor usuária de aura por aqui. Então dei a ela a tarefa de ensinar o controle de aura aos outros. Depois de resolver isso eu saí do calabouço. Estou maravilhado com o que vejo. Estava em um quarto feito de madeira onde havia apenas o portão do calabouço. Assim que saí do quarto estava em outro quarto com o dobro do tamanho onde havia algumas caixas e uma escada que levava para cima. Havia uma aracne e um lobisomem carregando alguns peixes grandes colocando-os nas caixas. Depois de cumprimentar os dois subiu as escadas e abro as portas que me levam ao convés do barco. Por algum motivo parecia um pouco menor do lado de fora. Notei também que o barco quase não balança. Tinha algumas pessoas pescando mas não prestei atenção nelas. Fui direto para a beira onde vi uma praia não muito longe. Havia muitas lamias deitadas na praia com roupas bem reveladoras. Notei também que o barco estava com um pouco mais de 25 metros de comprimento. Era maior do que eu pensava que seria, mas por dentro parecia maior. Pensei que devia ter visto errado. Mestre, você finalmente acordou? Como você se sente? Jade, eu me sinto bem. Você pode me dizer o que essas lamias estão fazendo na praia? Você também pode me dizer por que esse barco não balança e não se move? Vontade do Caos capítulo 306, cap 305, Comerciantes do Eclipse. Depois de sair do dungeon me deparei com muitas coisas que não entendia. O tamanho do barco era maior do que eu esperava inicialmente. Além disso, o barco parecia maior por dentro do que por fora de alguma forma. Até pensei que estava tendo a impressão errada. Outras coisas me deixaram na dúvida. O barco estava no mar mas mesmo com as pequenas ondas batendo no barco ele quase não balançou. Além de não ver nenhuma âncora. Mas mesmo assim o barco não saiu da mesma posição e estava dentro. Uma coisa que eu também não entendi foi porque havia tantas lâmias na praia que o barco fica perto. Também não sei porque as lâmias estão com roupas ainda mais reveladoras do que de costume.
Por sorte parece que uma das pessoas no convés era Jade. Então ela veio falar comigo e eu aproveitei para fazer algumas perguntas que estavam passando pela minha cabeça. Eu não sei muito sobre o barco. Seria melhor perguntar a Irina, Nira e Lira. Jade, tudo o que sei sobre o barco é que todos os melhores bruxos da vila trabalharam nele. Jade, sobre Lamias a resposta é simples. Nós temos sangue frio, então é difícil para nós mantermos nossos corpos aquecidos. Por isso gostamos do contato físico, facilita o aquecimento. Jade, mas quando o tempo está bom e temos uma área que recebe muita luz solar, as lâmias gostam de se deitar ao sol, isso é muito confortável para nós. Jade, o mestre pode não saber, mas porque nós, lâmias, somos muito afetados pelas mudanças de temperatura, nossos corpos se movem sozinhos durante a noite para abraçar totalmente a fonte de calor mais próxima. Então gostamos de viver em grupos para que possamos dormir juntos para nos manter caloroso. Jade, eu posso entender isso se comparar com os répteis do meu mundo antigo. Então acho que outras raças terão problemas semelhantes como o Lizardman e os Neckman. Obrigado. Suas respostas me ajudaram a entender um pouco as coisas. Nira e Ivan estão no quarto do outro lado do barco. Se o mestre precisar de mim vou à praia buscar comida para minha mãe e as outras lâmias. Jade, tudo bem. Tente aproveitar um pouco esses sós também. Imagino que você gostaria de relaxar um pouco junto com eles. Eu vou fazer isso. Até mais tarde, mestre. Jade, depois que Jade caminha até a borda do barco, ela pula de volta em sua forma de lâmina durante o salto. Então ela nada como uma cobra em zigue-zague até a margem. Depois de ver Jade chegar na praia, volto minha atenção para outras coisas como a beleza dessa praia, a forma como essas águas são cristalinas, como é lindo olhar o horizonte do oceano. Passei alguns minutos desfrutando desses prazeres simples, pelo menos até ver o que parecia uma mistura de crocodilo e baleia gigante pular de uma altura absurda com um grande peixe na boca. Quanto tempo as ondas levaram para chegar onde o barco está depois que um monstro caiu de volta na água? Eu tenho uma noção de que ele estava muito longe, mas isso só me assusta ainda mais, pois significa que o monstro seria ainda maior de perto. Com medo de ser atacado por aquela coisa corro para o outro lado do barco e abro a porta onde encontro um escritório com alguns armários e uma mesa com mapas em cima. Nira e Ivan estavam olhando pela janela quando entrei. Aquela era grande. Ivan, sim, mas eu queria saber o que ele estava comendo. Nira, por que vocês dois estão tão calmos? Você viu aquela coisa? Temos que sair daqui logo, mestre. Você finalmente acordou? Você está se sentindo melhor? Ivan, nós não temos tempo para conversar agora. Como fazemos essa coisa se mover? Temos que sair daqui. Não se preocupe, mestre. Estamos seguros. Nira, o que você quer dizer com seguro? Você viu o tamanho daquela coisa? Exatamente por causa de seu tamanho, as águas mais próximas da costa são muito rasas para esses monstros marinhos gigantes. Nira, isso mesmo. Estou realmente surpreso que alguém tão perto esteja perseguindo sua presa tão longe. Agora que pegou aquele peixe, deve voltar para o oceano. Ivan, contanto que não nos afastemos muito da costa continental, ficaremos bem. Nira, tem certeza? Sim, viajar de barco geralmente é mais rápido e seguro do que viajar de carroça por terra. A maioria dos monstros marinhos não precisa atacar barcos e a maioria deles são fracos perto da costa. Ivan, suspirar parece que fiquei com medo por nada, mas estou aliviado por não ter que enfrentar essa coisa. Depois de descobrir que estava tudo bem, eu entro na sala e sento em uma cadeira próxima. Eu estava muito estressada antes, mas agora estou bem. Você se preocupa demais, não ficaríamos aqui se fosse perigoso. Ivan, eu deveria saber disso, mas quando vi aquele monstro não tive tempo de pensar. Esqueça isso. Eu estava querendo falar com vocês para perguntar sobre este barco. Você gosta disso, mestre? Nira, sim, parece simples, mas é muito bonito. Mas como vocês construíram isso tão rápido? Há muitas pessoas fortes e capazes na vila. Anton também ajudou muito na construção, mas as ninfas e o guardião da vila também foram de grande ajuda. Nira, Layla também ajudou. Eu pensei que ela poderia usar magia espacial para ampliar o interior. Mas com seu poder atual ela só foi capaz de tornar o interior 10% maior. Ivan, eu não sabia que ela poderia fazer isso. O elemento espaço é muito versátil em coisas para as quais os outros elementos não seriam úteis. Ivan,
Irina e outros magos também usaram vários feitiços para fortalecer o barco e também colocaram uma barreira. Nira, isso é incrível, mas tudo isso tem um custo para manter a magia funcionando. Podemos usar núcleos de monstros, moedas globais ou algum mago pode usar sua própria mana para recarregar o núcleo do buraco. Nira, temos muitos núcleos de monstros, então tudo ficará bem. Ivan, então são esses feitiços que mantêm o barco parado e o impedem de balançar? Magia de resistência ao impacto para evitar que ele balance com as ondas que batem no barco e magia de selo espacial que prendeu o barco onde está. Ivan, como você administra tudo isso? Com a ajuda de Lyra e Irina, usei um cristal de leitura para conectar esses feitiços a esse cristal de leitura e conectar ao núcleo do navio. Então usamos um cristal de leitura como chave, para que ninguém possa controlar o barco além de nós. Nira, mas este barco é apenas temporário. No futuro, pediremos a alguém especializado em construção naval para fazer um grande navio para nós. Ivan, isso seria bom, mas antes disso, eu queria saber por que você pediu este barco. Para começar, Nira, para entrar na cidade com mais facilidade, Ivan e eu estamos registrados no Trading Guild como uma empresa de comércio itinerante. Usei o nome Eclipse Merchantes. Nira, pensei em usar o nome da mansão na época. Acho que esqueci de falar com o mestre sobre isso. Nira, eu gosto do nome. Também seria mais fácil para nós vendermos as coisas que temos em excesso se chegarmos de barco, certo? Foi o que pensei. Este barco comporta uma tripulação de até 10 pessoas. Os outros poderiam ficar dentro do calabouço até sairmos da cidade. Nira, na verdade você me deu a ideia de fazer uma carruagem onde pudéssemos abrir a masmorra por dentro. Imagino que o mestre esteja pensando isso para que Nix possa estar com todos em vez de sempre nos levar por aí. Ivan, você está certo. Eu já tenho planos para isso, mas preciso adquirir certas habilidades primeiro. Mas antes de mais nada é preciso manter as prioridades quando chegarmos à cidade. Temos que pensar primeiro em construir a vila. Na verdade, vai ser uma cidade, já que o número de pessoas é comparável a uma cidade pequena. Ivan, eu não gosto de ouvir isso. Faz parecer que tenho ainda mais trabalho a fazer depois. Mas mudando de assunto, sabemos para onde estamos indo. Discutimos e chegamos à conclusão de um bom lugar para onde devemos ir. Mas primeiro temos que falar com o senhor. Nira, que lugar seria? Nira, Ivan e eu estamos ao redor da mesa onde Nira estende um mapa. Então ela começa a apontar nossa localização aproximada antes de apontar o local onde ela tem um porto de um pequeno reino. Já deveríamos estar nesta área. Se passarmos por baixo chegaremos a um reino pequeno, mas não aconselho ir até lá. Nira, por que isso? Porque este reino tem fortes ligações comerciais com o Reino da Luz. Também é um reino de supremacia humana. Ivan, então esqueça este lugar. Com certeza não seria bom ir para lá. Mas o reino ao lado é um lugar mais liberal. O nível de preconceito é quase inexistente e este reino só tem esta cidade portuária como cidade. Todo o resto do território só tem pequenas aldeias. Nira, este também é um reino comercial. Estávamos pensando em ir para lá. Uma viagem de barco deve levar apenas 1 semana e meia. Ivan, tudo bem por mim, vamos para aquele reino que vocês falaram por último. Então está decidido, podemos sair quando você quiser dominar. Nira, nós podemos ir amanhã, as lâmias parecem estar se divertindo na praia, então vamos nos juntar a elas. Vontade do Caos capítulo 307, cap 306, Reino de Mouros já faz 1 semana e meia. Durante esse tempo voltei ao meu treinamento para aprender a voar melhor durante a manhã. Durante a tarde fiz várias tarefas como líder da aldeia. Durante a noite treinei minhas técnicas de controle de aura que Sophie ensinou eu. Durante esse tempo sintetizei algumas habilidades e esse foi o resultado. Técnica de arma. 1. Traço maior. Esta habilidade é o resultado da síntese de todas as habilidades de técnica de arma. Eclipse Kenzaura. 1, traço maior. Esta habilidade é o resultado da síntese de todas as habilidades de aura, com exceção de habilidades únicas. Técnica de armas. 1. Habilidade era uma combinação perfeita com habilidade. Mestre de armas. Parece que posso usar qualquer arma agora. As únicas habilidades que não sintetizei foram minhas artes do Senhor do Caos, minhas próprias artes marciais e técnicas de armas que eu criada. O resultado da síntese das habilidades de aura foi uma dor que eu não podia suportar. Não era uma dor no corpo, era uma dor mais profunda e insuportável.
Muitas vezes pensei que ia enlouquecer, mas depois na primeira síntese, percebi que meu corpo não estava sendo machucado. Então dessa vez não precisei da ajuda de ninguém e fiquei sozinho enquanto fazia essas sínteses. A dor durou mais de 1 hora, mas para não incomodar ninguém coloquei barreiras de som para que ninguém pudesse ouvir meus gritos. A deusa Selene disse que eu poderia fundir auras sem sofrer lesões desde que eu suportasse a dor, mas ela nunca disse o quão excruciante seria essa dor. Muitas vezes eu me perguntava por que estava fazendo isso, mas no final, cheguei à conclusão que eu era curioso. Talvez o maior defeito que eu tenha seja a minha curiosidade que me leva a fazer coisas que normalmente não faria. Enfim, sou um idiota. Foi essa curiosidade que me fez fazer coisas na minha vida anterior que uma criança normal nunca tentaria fazer. Foi essa curiosidade que me fez começar na indústria de videogames. Foi essa curiosidade que me fez fazer uma pesquisa tão completa para os meus jogos e foi essa curiosidade que me fez perseverar enquanto entrava e saía do coma até conseguir terminar aquele último jogo que criei só para ver o resultado final. Há pouco fiquei curioso com o resultado dessas sínteses, pois já sei que estou seguro enquanto aguentar a dor. Queria saber o resultado do que estava fazendo, além de me deixar mais forte. Eu sou alguém que lidera muitas pessoas agora. Eu preciso ser forte para proteger todos. Também seria bom se eu conseguisse fortes habilidades de aura para subjugar as garotas quando elas vierem atrás de mim. Eu já tentei usar minhas auras para proteger eles, mas parece que eles só ficam mais fortes usando minhas auras, o que só os fez durar por um longo período de tempo. Durante essas 2 semanas e meia, Diane e Book vieram até mim todas as noites, mas ao contrário da primeira vez, durou apenas metade do tempo anterior. O que foi mais fácil no caso de Buki, mas Diana ainda era muito selvagem e eu sempre acabava cheio de arranhões marcas. Kira era mais controlada e só me procurava a cada 3 dias. Ela também estava muito mais carinhosa do que da primeira vez. Parece que Freya estava certa em dizer que era só porque ela estava se segurando por muito tempo. Mas a que me dava mais trabalho era a Erika. Ela estava cada vez mais pervertida. Ela me agarrava toda vez que eu me distraía. Além disso, ela parecia durar cada vez mais que as outras. Eu estava ficando sobrecarregado, mas ainda consegui equilibrar tudo de alguma forma. Mas uma coisa que chamou minha atenção foi que mesmo minha nova habilidade de aura, que se tornou uma habilidade única, também não teve efeito sobre as meninas. Elas apenas ganharam mais energia e suas estatísticas físicas aumentaram muito. Uma coisa que tenho feito é pedir a Irius para me ensinar mais sobre suas habilidades e habilidades de lâmina de luz, lâmina de sombra e lâmina de julgamento. Já tenho a skill Blood of Light, mas adquiri essa skill bebendo sangue de Irius quando o conheci. Só entendi depois de saber dele que não tinha controle sobre a skill. Estava usando essa skill automaticamente quando podia ter usei minha afinidade com o elemento Light para aumentar ou diminuir o poder desse ataque. Irius me ensinou que todas essas habilidades de lâmina têm a mesma maneira de aprender e usar. Tudo o que eu preciso é usar minha energia concentrando tudo na lâmina da espada enquanto uso minha afinidade elemental para fundir o elemento nessa energia. Se eu conseguir fazer isso eu sempre posso controlar o tamanho e a força desse ataque dando mais controle sobre como eu uso em combate. Esta técnica pode ser usada para aprender habilidades do tipo lâmina de todos os elementos. Irius usou essa técnica para aprender a lâmina do julgamento enquanto fundia 2 elementos em sua lâmina. Depois de dias de treinamento, consegui entender como Irius fazia e percebi que meus ataques de lâmina leve eram quase 3 vezes mais fortes. Ainda não aprendi as outras 2 habilidades de lâmina que queria, mas agora é só uma questão de treino e tempo até chegar. Irius disse que no meu caso foi fácil aprender porque eu tenho habilidades que me ajudam a aprender mais rápido como um mestre de armas, e porque eu já tenho a habilidade lâmina da luz foi mais fácil para mim entender como funciona. Irius estava frustrado por ter levado 2 anos de treinamento para aprender a fazer isso enquanto eu só precisava de menos de 2 semanas. Este período de 1 semana e meia foi muito movimentado. Também pelos nossos cálculos já deveríamos estar perto de chegar ao porto da capital de Moros, que tem o mesmo nome do seu reino. Passamos pelo outro porto que Nira e Ivan falaram, mas nem tentei parar por lá. No caminho vimos muitos navios indo para aquele porto, mas ignoramos todos eles. Agora estou no salão da mansão onde a mesa de reunião foi montada novamente. Todo o meu grupo está presente, assim como Sapiri que é a líder do conselho. Estamos aqui há mais de 1 hora. Afinal, discutimos acho que está decidido, certo?
Sim, infelizmente, as pessoas da vila não podem aparecer nessa cidade ou serão atacadas. Então acho que as pessoas que escolhemos estão bem. Safira, eu gostaria de ir, mas se houver algum sumo sacerdote de qualquer religião, eles poderão ver através do meu corpo espectral. Ivan, assim, as pessoas que sairão do calabouço serei eu, Kira, Diana, Nix, Vanessa, Samira, Leo, Freya, Irius, Eusaris, Jade, Beatriz e Jaérica. Acho que somos só nós e o mestre. Jade, de acordo com os mapas, já estamos no território do Reino de Moros. Este reino só tem a capital, que é a cidade portuária, e todo o território está repleto de aldeias. Isso significa que todos os nobres deste reino estarão na cidade portuária. O que você sabe sobre este reino, Ivan? O Reino Moros e o Reino Arni são os dois principais reinos comerciais entre os reinos menores. Entre eles, o Reino Moros tem uma cultura onde o dinheiro fala mais alto. Ivan, todos os nobres são mercadores. Além disso, a família real trata o reino como um grande empreendimento comercial. Portanto, se você não tiver emprego e não pagar impostos, será tratado como escravo por dívida quando for vendido o dinheiro. Será entregue ao governo no local do imposto. Ivan, então o dinheiro é tudo o que importa neste reino. Então, só posso imaginar que há muitas pessoas corruptas lá. Na verdade é o contrário. O reino tem regras comerciais fortes para prevenir a corrupção. Eles fazem isso para manter o nome limpo e não alienar futuros parceiros de negócios. Ivan, mas o que Ivan não está dizendo é que eles também fazem negócios com o mercado negro. Eles são um importante parceiro de negócios que usamos para contrabandear várias coisas. Um dos nobres deste reino é o líder do ramo do mercado negro deste reino. Eusaris, parece que este reino não é tão simples quanto eu pensei que seria. Não existe um reino simples, mestre. Ivan, todos os reinos têm sua própria cultura. O jeito deste reino impossibilita que ele cresça e prospere no futuro, mas também consolidou este reino como algo necessário para outros reinos pequenos. Ivan, por quê? Eu entendo que o comércio é importante entre as nações, mas por que esse reino seria importante? Eles são usados como intermediários entre os vários reinos. Isso impede que os reinos possam vender e comprar mercadorias indiretamente sem saber quem é o fornecedor original ou quem é o comprador final. Ivan, não seria ruim? As mercadorias seriam mais caras, seria melhor comprar diretamente do reino de origem. Os pequenos reinos têm muitos conflitos entre si, então há muita desconfiança ou até ódio entre muitos reinos, o que torna impossível fazer rotas comerciais diretas entre os reinos menores. Érica, mas se você vender e comprar de um reino como este indiretamente, então você não precisa saber quem é a outra parte. Também garante que o único parceiro comercial que você precisa é este. Os outros reinos não importam mais. Érica, muitos desses reinos pequenos começam guerras para conquistar outros reinos pequenos na tentativa de se tornar um reino de tamanho médio e se tornar mais próspero. Então eles não querem ter tratados com muitos reinos que os impeçam de começar uma guerra. Ivan, parece que a situação entre os reinos menores é complexa, mas não me importo com isso. Não pretendo ficar muito neste reino. Suspirar nada disso importa, mas estou feliz por ter uma visão geral da situação neste reino Moros. Obrigado pela informação. Vontade do Caos capítulo 308, cap 307. Piratas. Realizei uma reunião para entender um pouco mais sobre o reino para o qual estamos caminhando, mas acabei ouvindo mais informações do que precisava. Depois de uma reunião que durou cerca de 2 horas, discutimos sobre as pessoas que vão para a cidade. Por isso percebi que muitas pessoas aqui não podem aparecer na cidade. Com essas coisas resolvidas, estávamos prestes a terminar a reunião quando um Gol com uma vara de pescar na mão entra correndo enquanto Alice corre atrás dele. Líder da aldeia. Líder da aldeia. Gol, eu disse para você esperar. Alice, eu aceno com a mão para Alice se acalmar. Então ela para de correr quando o Gol vem correndo até mim. Eu me levanto quando ele coloca a mão nos joelhos cansado. Ele respira fundo algumas vezes para recuperar o fôlego antes de começar a falar. Líder da aldeia, temos problemas. Estamos sob ataque. Canibal, acalme-se. Me diga o que aconteceu. Eu e alguns outros estávamos pescando no barco. Então o barco balança como se algo tivesse batido no barco. Quando olhamos vemos 3 barcos nos atacando de longe. Eles estão vindo em nossa direção. Canibal, um ogro ficou lá em cima para tentar fugir dos 3 barcos, mas eles estão se aproximando muito rápido.
Canibal, eu corri para dentro e vim aqui assim que cheguei ao quarto andar. Canibal, você fez bem em vir aqui e nos avisar. Deixe o resto conosco. Depois de dizer isso, aceno para Alice que segue o ogro até a porta. Então volto para olhar todos que participaram da reunião. Sophia, Jade, Jai, Irina, Diana, Erika e Freya, você vai cuidar desses barcos. Se não me engano, eles são bandidos, provavelmente piratas. Quer capturá-los para uma recompensa quando chegarmos ao porto? Diana, não, mas vou querer algumas pessoas vivas. Você tem que capturar os 3 inimigos mais fortes e os 3 com as roupas mais caras. Eles podem matar todos os outros. Deixe-os inconscientes. Quero interrogá-los mais tarde. Layla, eu quero que você vá junto. Eu vou observar tudo o que acontece através de seus olhos. Mas eu quero que você colete tudo que você achar de valor. Se você já entendeu, pegue suas armas e vá. Não temos muito tempo. Todos saíram como eu pedi já que o inimigo não estará esperando e todos já estavam com suas armas em seus itens de armazenamento. Layla abre um portal do espaço que leva à sala segura. Então eles vão para o primeiro andar e saem da masmorra. Eu estava vendo tudo pelos olhos de Layla. Eles esperam mais alguns minutos enquanto os 3 barcos inimigos se aproximam. Ataques mágicos atingem o barco mais 2 vezes antes que os inimigos estejam perto o suficiente. Continuei vendo pelos olhos de Layla para poder ajudar se o inimigo estivesse muito forte. Mas para minha surpresa, foi o contrário. Todos estavam muito fracos. Jade pulou no convés de um barco inimigo e soltou 5 gotas de líquido verde de seus dedos matando os 5 inimigos que correm em direção a ela quando as gotas de veneno atingem a testa dos inimigos perfura suas cabeças fazendo com que eles caiam mortos. Os 2 últimos inimigos são capturados pela cauda de Jade. Então uma flecha passa por Jade atingindo o ombro de um mago que começa a gritar de dor. Os outros 2 barcos foram capturados com a mesma facilidade pelos outros. Foi uma vitória que levou apenas alguns segundos. Imaginei que os inimigos não seriam muito fortes, mas não imaginava que seriam tão fracos. Parei de compartilhar a visão de Lali e saí da mansão. Então usei minhas asas de dragão para voar para a sala segura para ir ao primeiro andar e sair da masmorra. Levei apenas cerca de 5 minutos para chegar ao convés onde vejo 6 pessoas amarradas. Mais atrás vejo uma jaula onde 2 elfos brancos estavam assustados olhando para a forma de Jade e Lami e uma criança homem-besta estava inconsciente. Jade se aproxima e volta à sua forma humana. Tânia fez um vestido com a saia cortada na lateral, para quando Jade se transformar ela não corre o risco de destruir seu roubo. Quando Jade está na minha frente ela se ajoelha. Ela é a única que ainda faz essas coisas comigo. Todo mundo sabe que eu não gosto de ver meus amigos ajoelhados para mim. Os inimigos foram mortos e 6 foram capturados como você pediu, mestre. Jade, obrigado, mas por favor, pare de se ajoelhar. Quantas vezes eu preciso dizer isso para ficar mais relaxado ao meu redor? Como seu servo, devo mostrar pelo menos esse nível de respeito. Então não se importe. Jade, é o jeito dela, mestre. Freya, suspirar você deve estar certo. Quem são aqueles na jaula? Encontrei-os dentro de um dos barcos. Layla, Eusaris, separe os 6 prisioneiros. Beatriz e já cuidarão do interrogatório com a mãe deles. Tudo bem, eu já sei o que você quer fazer. Eusaris, depois que Eusaris se tornou minha filha, soube que ela transformou seus 2 filhos em sua nova linhagem. Graças a isso eles não ficam mais fracos enquanto estão na luz do sol. Enquanto observo 6 sendo levados para o barco, imagino que serão arrastados para o calabouço. Então vou até a jaula. Eu olho para o estado em que os elfos estão. Um deles tem uma grande cicatriz no rosto. Um corte que vai da parte superior do lado direito até a parte inferior do lado esquerdo. Ele também tem uma aparência com músculos bem construídos com algumas cicatrizes em seu corpo. Quando me aproximei ele tinha um olhar de cautela e medo ao olhar para mim. Olhei para o outro elfo e ele tinha um corpo magro e delicado. Não tinha nenhuma cicatriz no corpo. Seu rosto era jovem e parecia um pouco feminino dando-lhe uma aparência mais andrógena. Seus olhos estavam vazios. Seu corpo tinha algumas marcas de hematomas. Tive um mau pressentimento, pois os 2 elfos estavam nus. Olhei para a criança que estava inconsciente. Era o único que ainda estava vestido. Era um menino que tinha orelhas de cachorro e rabo. Quem é você? Elfo com cicatriz. Se você não quiser conversar, eu não me importo. Mas saiba que vou tratá-lo da mesma forma que aqueles 6.
Cara Elf, não entendi o que o elfo estava falando. Queria saber a história deles para pensar no que fazer a seguir. As marcas no corpo do elfo andrógeno são marcas de cordas em suas mãos e pés. Ele também tem marcas de estrangulamento no pescoço. Espero que o que estou pensando esteja errado. Senão vou fazer esses 6 bastardos sofrer tanto que vão implorar pela morte. Mestre, ele está falando a língua élfica. Se você quiser eu posso falar com ele. Sofia, pergunte a eles seus nomes, de onde vêm, por que estão com essas pessoas, quem são essas pessoas e o que aconteceu com elas. Acho que todos podem imaginar o que aconteceu com eles. Érica, esses 3 barcos não têm nenhuma marca ou símbolo, então devem ser piratas. Passam quase o ano inteiro morando no barco, pois toda vez que voltam à terra correm o risco de serem presos ou mortos. Diana, mesmo assim, precisamos confirmar tudo. Não gosto de trabalhar com suposições. Sophia caminha até a jaula e passa cerca de 10 minutos conversando com o homem da cicatriz. Em alguns momentos da conversa pude ver um brilho maligno nos olhos do elfo andrógeno ao lado dele, mas mesmo assim, ele permaneceu em silêncio enquanto o homem da cicatriz falava em tom agressivo com raiva aparente. Sophia ouvia tudo e tinha uma cara séria, mas falou apenas algumas vezes antes de falar comigo novamente. Eles eram a escolta de um mercador que foi atacado há 2 semanas. O elfo com o nome da cicatriz é Julius. Ele é um espadachim. Sofia, o outro elfo é amigo dele. Ele é um mago do elemento água. O nome dele é Silvio. Sofia, quando o barco em que eles estavam foi atacado, havia pessoas dentro da tripulação. Então eles foram envenenados e nem tiveram chance de lutar. Sofia, quando suas roupas e pertences foram levados, Julius ficou na prisão o tempo todo e só recebeu alguns restos de comida durante esse tempo. Sofia, além do que eu já disse, Júlio não sofreu mais nada, mas Silvio talvez por causa da aparência mais delicada que ele foi alvo da tripulação só de homens. O mestre pode imaginar o que aconteceu. Sofia, elfos machos e fêmeas são muito bonitos, então isso era de se esperar. É por isso que os elfos são sempre alvos de sequestrados. Esses 2 possivelmente estavam sendo levados para serem vendidos como escravos ilegais. Sofia, e a criança? Ele foi capturado ontem. Parece que tinha um homem parecido com ele, mas foi morto enquanto era espancado pela tripulação por diversão e o corpo foi jogado ao mar. Sofia. Calma, mestre. Você sabe que coisas assim sempre acontecem. Esse é o tipo de coisa que bandidos fazem. Muitos monstros fazem coisas assim também. Você ainda deve se lembrar de como você encontrou eu e a Érica. Diana, mestre, se você não controlar sua aura você vai acabar matando os 3 dentro da jaula. Por favor, recupere o controle. Jade, eu sei que coisas horríveis acontecem o tempo todo em algumas partes do mundo, mas ouvir sobre isso enquanto vejo as vítimas na minha frente fez meu sangue ferver. Olho para os outros e percebo que Érica está calada, mas seus olhos têm um brilho aterrorizante. Ela parece ser normal, mas posso dizer que ela é tudo menos normal. Parece que Diana também percebeu e colocou a mão em seu ombro. Você terá a oportunidade de lidar com eles, Érica. Apenas espere. Eu tenho um castigo perfeito para eles antes de morrer. Estou muito feliz em ouvir esse mestre. Espero que não me faça esperar muito. Estou um pouco impaciente agora. Érica, espere até que Osiris termine com esses 6. Enquanto isso quero que Diana fique de olho em Érica. Já estou fazendo isso, mas do jeito que ela está, não posso prometer nada. Diana, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.